Eu gostaria de convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa meditação hoje. O texto é Colossenses, capítulo 3, a partir do 5º verso. Epístola de Paulo, dirigida aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do 5º verso. Estamos vivendo os primeiros dias do novo ano. E nesse período de início de ano, é muito comum e é muito razoável, é bastante prudente fazermos análises retrospectivas do passado e planos para o presente e para o futuro. Iniciamos 2022 com renovada esperança no Senhor e com o desejo intenso de virarmos algumas páginas da nossa vida a fim de progredirmos na vida. Nesse sentido que eu chamo a atenção de vocês para o texto de Colossenses capítulo 3, versos 5 a 11, que contém preciosas recomendações e exortações a respeito de ações e resoluções que devemos tomar hoje, se quisermos crescer, se quisermos progredir. Repare no verso 8º, agora, porém. Esse texto trata sobre realidades que exigem de nós aplicação imediata. Paulo não vai falar nesse texto a respeito de coisas que você vai fazer amanhã, ou no início do 2º trimestre, ou no 2º semestre desse ano. Não, o tempo para observarmos essas exortações é hoje, é agora. Que o caráter urgente dessa passagem fique muitíssimo claro para todos nós. As orientações desse texto, como já disse, são para aplicação e incorporação na nossa vida imediatamente. Vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando não eram crentes, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Nos primeiros 4 versos do capítulo 3, Paulo recomendou aos cristãos colossenses para que buscassem e pensassem nas coisas lá do alto. Essa é a orientação que Paulo dá no início do capítulo 3, que as ações de vocês e que as motivações de vocês sejam orientadas pelo céu, sejam motivadas pelo próprio Deus, que as ações e motivações de vocês sejam influenciadas pelo céu e não pela terra. Nós devemos ser dirigidos, motivados por valores santos e eternos, e não pelos valores desse mundo corrompido e altamente prejudicado e comprometido com o mal e com aquilo que é ilícito. Por ocasião do novo nascimento, por ocasião da conversão, a pessoa que crê, o indivíduo que tem o coração convencido do Evangelho, esse indivíduo morre em Cristo e esse indivíduo ressuscita em Cristo para uma nova vida. Todo convertido
é esse indivíduo que morreu em Cristo e que renasceu nele para uma nova vida, de modo que hábitos, de modo que costumes, de modo que vocabulário, que eram comuns na vida anterior à conversão, não devem ser comuns, não devem ser frequentes agora nesse novo estado espiritual. Uma vez que o cristão tem pleno entendimento de que seu foco deve estar nas coisas lá de cima, ele precisa prosseguir nas implicações práticas dessa sua união com Cristo. Não basta saber que mudanças são necessárias, é preciso mudar. Não basta saber que mudanças são necessárias, é preciso mudar. Saber que mudanças são necessárias e não mudar de comportamento não cumpre a vontade ou o propósito de Deus para a sua igreja e para os seus filhos. No verso 3º do capítulo 3º, Paulo afirma que os crentes morreram com Cristo e que agora devem fazer morrer as suas inclinações carnais. Veja o verso 5º. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui nesses versos existe um jogo de palavras. Paulo emprega palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. No verso 3º, Paulo declara, porque morrestes, no indicativo. E aqui no verso 5º, Paulo recomenda, fazei morrer, no imperativo. O que isso significa? A ordem, o imperativo, fazei morrer, que aparece no verso 5º, está toda apoiada no fato consumado de que já morremos em Jesus Cristo. Apesar dessa nova vida que temos em Cristo, fato é que somos miseravelmente pecadores, de sorte que continuamos fazendo aquilo que desagrada a Deus e que Deus reprova. É por conta disso que encontramos essa recomendação: façam morrer a natureza terrena e carnal de vocês. O apóstolo Paulo lista alguns pecados, alguns vícios que devem ser combatidos fortemente por nós. No 5º verso, o apóstolo Paulo diz: faça morrer a vossa natureza terrena. E os primeiros 3 pecados são pecados geralmente chamados de morais: prostituição, impureza, paixão lasciva. É bom que a gente se relembre, que a gente registre que nós fomos criados por Deus como seres sexuados. A sexualidade é uma bênção. Deus nos criou dessa forma. Porém, o próprio Deus que nos criou assim também estabeleceu limites para a prática do relacionamento sexual. Deus determinou com quem, em que condições e quando o desejo sexual pode ser satisfeito, e isso acontece sempre dentro do contexto do sagrado matrimônio. Toda relação fora do matrimônio se encaixa em uma dessas 3 categorias: prostituição, impureza ou paixão. Quando retrocedemos na história e quando observamos o primeiro livro das Escrituras, o livro do Gênesis, verificamos que foi apenas no 6º dia da criação que algo bom, ou melhor dizendo, que algo que não era bom foi notado. No 6º dia lemos que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Logo, era necessário que Deus criasse uma correspondente para Adão, uma que fosse perfeitamente apropriada, um complemento adequado. Então, Deus criou Eva, uma fêmea para corresponder à masculinidade de Adão. E em seguida vem o pronunciamento divino a respeito daquela situação. Viu Deus tudo quanto fizera, e tudo era muito bom.
Muito bom, Gênesis capítulo 1, verso 31. Também no livro do Gênesis encontramos a queda dos nossos primeiros pais. Encontramos o pecado humano. Quando nossos primeiros pais pecaram, seus olhos se abriram para prestar atenção à sua própria nudez e à nudez do outro. Antes do pecado, a nudez não era um problema, não era algo complexo para eles. Tudo muda por ocasião do pecado. A atenção deles foi capturada por essa percepção, de modo que o desejo ímpio nasceu, transformando o desejo santo em desejo cobiçoso. A partir desse momento, os desejos sexuais começaram sua interminável espiral descendente, de modo que os impulsos escravizadores estão agora no controle, prendendo a atenção de ambos e trazendo consigo culpa e vergonha. Acerca dessa situação e acerca desse tema, é razoável nos recordarmos das palavras do mesmo apóstolo Paulo, sob a influência do mesmo Espírito Santo do Senhor, escrevendo aos crentes tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4:3, lemos o seguinte: pois esta é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para nós, nesse ano que começa? A nossa santificação. Um pastor chamado John Street afirmou que o pecado sexual possui o efeito bumerangue. Eu já vi o bumerangue na televisão e em vídeos diversas vezes. Nunca joguei o bumerangue, deve ser bem legal, não é? Ele afirmou que o pecado sexual tem efeito bumerangue. A mesma coisa que prometeu grande excitação, volta trazendo grande destruição. Repito, a mesma coisa que prometeu grande excitação, volta trazendo grande destruição. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, prostituição, impureza, paixão lasciva. Depois de tratar dos pecados chamados morais, Paulo passa a tratar a respeito dos pecados sociais, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Finalzinho do 5º verso. Desejo maligno e avareza têm relação com desejar o mal para os outros e tem relação com desejar aquilo que é dos outros. O desejo mal é intenso, ele é perverso e ele é pervertido. Desejo maligno, prezados irmãos, tem estreita conexão com inveja. E inveja não é apenas possuir o que o outro tem. A inveja é o desejo de que o outro não tenha. A inveja é a sensação de que você merece mais aquilo do que o outro, do que aquela pessoa. A verdade é que a inveja é uma admiração que se dissimula. A inveja é uma admiração que se corrompeu. O filósofo Søren Kierkegaard, um dinamarquês, afirmou que a inveja é uma reivindicação sempre infeliz do eu. O que o filósofo estava comunicando? O invejoso será sempre infeliz. Ele sempre imagina que a felicidade está em coisas que ele não tem, mas ele nunca vai possuir essa felicidade que ele tanto deseja, pois o invejoso nunca vai obter felicidade e bem-aventurança. Já a avareza é o pecado de desejar sempre mais e mais, sejam coisas, sejam prazeres. A avareza é amor, é apego pelo dinheiro, que Paulo também chama de idolatria. Amar mais o dinheiro do que a Deus é idolatria. Aliás, amar mais qualquer outra coisa do que a Deus configura-se como idolatria.
Prezados irmãos, o problema é que quando temos um ídolo, nós nos transformamos numa espécie de ioiô. Na minha infância tinha muito ioiô, na minha adolescência. Chique era aquele ioiô da Coca, da Fanta, vocês se lembram, né? Aqueles que têm mais idade se lembraram. O ioiô é engraçadinho porque em um momento ele está lá em cima, em outro momento ele está lá embaixo. Quando nós adoramos ídolos, nós nos transformamos em um ioiô. Tem hora que a gente está lá em cima e tem hora que a gente está lá embaixo. Porque na idolatria nós nos conectamos, nós nos amarramos a essa coisa que nós amamos de forma exagerada. De modo que se eu tenho dinheiro, eu estou lá em cima. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou lá embaixo. Se eu idolatro o prazer, o entretenimento, quando eu tenho essas coisas, eu estou lá em cima. Quando eu não tenho essas coisas, eu estou lá embaixo. Essa é a dinâmica da idolatria. É interessante notarmos o contraste estabelecido aqui. A natureza terrena tem um Deus, o dinheiro. Mas o crente tem um Deus no céu, Jesus. Meus irmãos, nós resistimos ao desejo maligno e à avareza por meio do contentamento. E o contentamento é a certeza de que Deus é bom, apesar das minhas circunstâncias não serem boas. Contentamento é isso, é desfrutar dessa certeza de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são boas. Escrevendo o sermão e pensando sobre contentamento, eu pensei em algumas coisas. A gente fala bastante sobre contentamento, mas por que experimentamos tão pouco dele? Quantas pessoas contentes de verdade você conhece? Aliás, você é uma pessoa contente de verdade? Falamos muito sobre contentamento, sabemos que essa é uma grande necessidade da vida, mas por que a gente experimenta tão pouco disso? Nós podemos resistir ao desejo maligno e à avareza por meio do contentamento. Prezados irmãos, os pecados morais e os pecados sociais devem ser evitados, porque, de acordo com o verso 6, por estas coisas vem a ira de Deus. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo declara com sinceridade e gravidade que esses pecados atraem o desagrado de Deus como o ímã atrai o ferro. Essas práticas, esses ilícitos, esses pecados atraem a ira do Senhor. Ou seja, é mau negócio nós nos comprometermos com essas realidades. E o Senhor convida-nos à conversão. E essa mudança deve acontecer agora. Verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O tempo é agora, o dia é hoje. Temos a tendência de fazermos planos para o futuro, não é mesmo? Mas temos pouca disposição para fazermos mudanças no presente. Nós somos habilidosos em fazermos planos que envolvem mudanças em nossas vidas para o futuro, mas temos pouca disposição para fazermos mudanças no presente. Na obra Dom Casmurro, Machado de Assis registrou algo muito curioso. Ele escreveu lá o seguinte: prazos largos são fáceis de subscrever. A imaginação os faz infinitos. Daqui 20 anos eu vou fazer tal coisa. Daqui 30 anos eu vou me preocupar com isso, porque já estarei velhinho. Prazos largos são fáceis de se subscrever. Todavia, o prazo dado pela palavra de Deus para as nossas mudanças não é largo. É curtíssimo, é brevíssimo, porque o prazo é hoje, é agora.
Paulo não fala sobre mudanças no próximo ano, Paulo não fala sobre mudanças no próximo semestre, Paulo não fala sobre mudanças quando você mudar de um apartamento para casa, Paulo não fala de mudanças quando você ingressar no mestrado ou no doutorado, Paulo não fala de mudanças quando você sair do emprego ou entrar no emprego, Paulo fala de mudanças agora. No segundo conjunto de pecados listados no verso 8, encontramos comportamentos inadequados em relação ao outro, que precisam ser retirados da nossa vida e do nosso cotidiano. Paulo emprega aqui a metáfora do despir-se, de tirar uma roupa para colocar outra. Lembrando que no mundo antigo essa ação de trocar de roupa era altamente especial. Os armários do mundo antigo não tinham tantas camisetas, regata, calça que a gente tem hoje. A turma vivia com poucas roupas, então era algo muito importante, era algo de destacada importância na vida de uma pessoa, o ato de tirar uma roupa. O apóstolo Paulo recorre a essa metáfora. Você que creu em Cristo, você vai tirar uma roupa suja, velha, suada, e vai colocar uma roupa nova, limpa e cheirosa. Vamos prosseguir. Paulo vai falar também, no verso 8, a respeito de pecados ligados ao temperamento, ira, indignação e maldade. A palavra de Deus, nesse início de ano, vem ao nosso encontro para desafiar-nos a jogarmos fora a ira do nosso coração. Você tem andado irado? Talvez você esteja irado com a política nacional. E independentemente do seu partido, da sua ideologia, você tem motivos para isso. Talvez você esteja irado no trânsito. Talvez você está irado com seus amigos lá da empresa. Muitas pessoas são corroídas pela ira. As pessoas não se comportam como a gente acha que elas deveriam se comportar e a gente fica irado. E na ira a gente pode explodir. As explosões de ira são sempre prejudiciais. Não sei vocês, mas quando eu fico bravo, e isso não é incomum, não é infrequente, o pessoal lá de casa que o diga, eu sempre fico chateado depois. Porque geralmente a gente faz besteira ou fala besteira quando a gente está muito irado. Todavia, a ira não se relaciona apenas a esses eventuais episódios de explosão. Na minha modesta opinião, existe uma ira muito mais prejudicial. Existe uma ira muito mais perigosa. É uma ira fria, é uma ira oculta, é uma ira dissimulada por trás da palavra afável, da fisionomia sorridente e do aperto de mão cortês. Às vezes a gente esconde a nossa ira, nossa vontade de chacoalhar o outro, outras pessoas, por não estarem vivendo como a gente acha que elas deveriam viver, e a gente se torna irado. Mas nem sempre a gente explode, às vezes a gente esconde essa ira oculta é uma ira gelada, que se consolida em ressentimento mordaz, e aos poucos vai paralisando e atrofiando o coração generoso e piedoso. Essa ira é muito mais comum, e ela é muito mais prejudicial do que essa ira explosiva. Paulo prossegue, ele fala sobre indignação, uma ira inveterada, é aquela pessoa que se recusa a ser pacificada, é aquela ira que jamais passa. Isso aqui tem relação com aquela pessoa que parece estar sempre brava, sempre bravo, sempre descontente, sempre irado com outras pessoas, sempre reprovando tudo que é feito. Paulo prossegue e afirma que também a maldade deve ser eliminada das nossas vidas. O crente não tem um coração maldoso, gente.
Crente não fica ruminando maldade, pensando em maldade, se alegrando com o prejuízo dos outros. Crente não fica feliz com as tragédias alheias. Quando isso acontece é porque a pessoa tem um coração maldoso, e o crente não pode ter um coração maldoso. Tampouco o crente enxerga maldade em tudo. Nosso coração não pode ser maldoso. Prosseguindo, agora o apóstolo Paulo vai tratar dos pecados relacionados com a língua. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Maledicência, gente, é falar mal dos outros. E vamos ser sinceros, sejamos honestos, vamos convir que é muito mais fácil e talvez mais prazeroso falar mal dos outros do que falar bem. É ou não é? E como é mais simples, como é mais fácil, como dá menos trabalho a gente criticar. Não é mesmo? É muito mais fácil a gente apontar defeitos do que sugerir resoluções. Meus irmãos, é muito mais fácil e simples criticar do que elogiar. É muito mais fácil e simples desconstruir do que construir. Maledicência também é fofoca. Vocês sabem o que é fofoca? A gente sabe, né? Mas vamos dar uma definição bem bonita. Fofoca é quando pessoas conversam sobre a vida de outro, sem que façam parte do problema ou da resolução daquele problema. É quando você não tem nada a ver com aquilo, não fez parte do problema e não está disposto em fazer parte da resolução do problema e tem prazer de ficar falando sobre aquilo. Essa satisfação de falar sobre problemas que não são seus e que você não está disposto a ajudar na resolução, o nome disso é fofoca. Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Agora, pessoas medíocres falam sobre outras pessoas. Vamos tirar a maledicência nesse ano de 2022. Vamos tirar a maledicência da nossa agenda, do nosso coração, das nossas palavras. Para com maledicência. Chega de maledicência. Em 2022 eu quero falar coisas boas, que agradam a Deus. O apóstolo Paulo prossegue e disse, olha, tira da sua conduta também linguagem obscena. Linguagem obscena é ter a boca suja, é toda palavra torpe, é comunicação vulgar, é humor de baixo calão. Em 2022, nada de linguagem ofensiva, abusiva, grosseira. Por fim, Paulo recomenda, não mintais uns aos outros. A Bíblia é muito clara quando afirma que a mentira tem procedência. E vocês sabem qual é a procedência da mentira. O pai da mentira é o diabo. Mentirosos são aliados de Satanás. Mentirosos se aliaram a Satanás. Mentirosos cooperam com o maligno. A Escritura Sagrada afirma lá no livro do Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Infelizmente, parece que algumas pessoas têm prazer na mentira. Outras pessoas contam mentira porque é do feitio delas mentir. Isso me impressiona. É aquela pessoa que nem precisava e que mente mesmo assim. Aliás, deixa eu corrigir a minha fala. Não é? Ninguém precisa mentir, porque a mentira é pecado. A verdade sempre liberta, não é mesmo? Então a gente não precisa mentir. Só que existem pessoas que mentem porque são mentirosas. E isso é altamente feio e inadequado para o comportamento de um cristão.
Queridos irmãos, no mundo contemporâneo, os pecados da língua podem também ser praticados pelos dedos. É o dedinho da gente lá no smartphone ou no teclado do nosso notebook. Refiro-me aqui ao uso que fazemos das mídias sociais. E olha, infelizmente, tem muito crente por aí dando um verdadeiro mau testemunho nas redes sociais. Eu me recordo que na adolescência, a gente tinha medo dos presbíteros da igreja ficarem sabendo que a gente saiu no sábado à noite. Hoje em dia, namorado viaja com a namorada para a praia e posta no Instagram, para todos verem. Tá lindo, normal. Outro uso horrível das mídias sociais é espalhar notícias falsas, espalhar fake news, ou aquele desejo, aquela satisfação em compartilhar notícias que envolvem escândalos morais ou ilícitos cometidos por outras pessoas. Para de ficar usando rede social para ficar discutindo, gente. Para com isso. Fala de Jesus. Espalhe o amor de Jesus. Fale sobre versículos da Escritura. Coisas boas que estão acontecendo por aí. Foge de discussão. Não fica aí também querendo queimar o filme dos outros. Dando dislike. Poxa, para com isso. Meus irmãos, os pecados da língua podem, portanto, no mundo contemporâneo, serem praticados também com os dedos. Caminhando para o final da nossa reflexão, devemos sempre nos lembrar que nos despimos do velho homem para nos revestirmos do novo homem. A igreja de Jesus é formada por pessoas que passaram pelo mesmo processo, de modo que podemos afirmar que há unidade na diversidade. Apesar da igreja ser heterogênea de um ponto de vista, ela é homogênea de outro, porque ela é composta por pessoas diferentes, mas que passam por esse mesmo processo. Todos os cristãos precisam se despir do velho homem e se revestir desse novo homem feito em Cristo Jesus. Não existem diferenças entre os crentes. Não existe um crente melhor do que o outro. Esse era o ponto e esse era o ensinamento dos falsos mestres colossenses. Paulo tem verdadeiro horror a esse tipo de concepção. Cristo é tudo em todos. Na epístola de Paulo endereçada aos Colossenses, Cristo é tudo. Cristo é o Filho amado de Deus, verso 13 do capítulo 1. Cristo é, no verso 15 do capítulo 1, a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Cristo é, no verso 14, o nosso Redentor. Cristo é, no versículo 18 do capítulo 1, o cabeça da igreja. Cristo é, no verso 27 do capítulo 1, a esperança da glória. Cristo é, no capítulo 2, verso 3, o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é, no verso 9 do capítulo 2, a plenitude de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude. E, finalmente, no verso 11 do capítulo 3, ele é tudo em todos. Como é que eu posso abandonar esses pecados, pastor, nesse ano de 2022? Eu não tenho força. Você não tem. Eu também não tenho. Mas o Senhor é poderoso. Nós podemos fazer morrer a nossa natureza carnal, porque já morremos em Cristo por ocasião da nossa conversão. Conta-se a história de um pai que pediu para seu filho erguer um objeto muito pesado, muito além da capacidade do garoto. O objeto não se movimentou. E o filho disse para o pai: pai, eu estou usando todas as minhas forças.
Ao que o pai respondeu: você não está usando todas as suas forças, tente mais uma vez. E o garoto se esforçou, colocou lá toda a sua energia e o objeto permaneceu imóvel. E ele disse: papai, eu estou usando toda a minha força. E o pai respondeu: você ainda não está usando toda a sua força, porque você ainda não pediu a minha ajuda, porque a minha força é sua. Como é que a gente pode fazer frente aos pecados? É na força do Senhor. Não é por conta daquilo que a gente pode fazer, não é a nossa força, mas sim o que o Senhor já fez por nós. Nesse ano de 2022, revista-se mais uma vez do perdão, da graça justificadora de Jesus Cristo e implore a graça e a capacitação do Todo-Poderoso para viver por modo digno do Evangelho. Sozinho a gente não dá conta, mas com o auxílio do Senhor é possível vestirmos roupas novas. Mas esse papo das roupas novas é para uma próxima oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e derrame graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.